Olá, seja muito bem-vindo você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair, hoje é quinta-feira, 6 de novembro de 2025, eu sou Rafael Tomazetti, tá aqui comigo Evair Paulino, a Janaína Carvalho, e hoje tem muito Brasileirão para nós falarmos, jogos importantes aconteceram ontem, tem mudança na zona de rebaixamento, não teve mudança na liderança. Tem, na verdade, uma sina do Flamengo nos últimos jogos, nos últimos 13 jogos, 6 expulsões. É um número gigantesco de déficit que o Flamengo fica aí nas últimas partidas. A gente vai tratar de tudo isso a partir de agora. E aí, Evair, como é que tá? Tudo certo, tudo tranquilo. E essa expulsão que você se referiu aí fez diferença no jogo. Fez. E pode fazer diferença no fim do campeonato. Pode ser. Só não faz mais porque o São Paulo não tem aquela força de ataque que precisa para poder vencer uma partida importante como essa. Apesar que a arbitragem também deu uma forcinha. Janaína Carvalho, e aí? Vai me dizer que aquilo lá não foi pênalti. Meu Deus do céu, se aquilo lá é pênalti, nós temos que... Não, mas aí vem só do Arrascaeta que dá. Não, mas aí vem todo um questionamento que no Brasil, esse tipo de pênalti deu muito parecido na rodada anterior. Se fosse o Vilmar Roldan, que apitou Palmeiras e LDU, ele não daria. Não. É perigoso ele dar amarelo pro simulação. Então que o Palmeiras torça pro Vilmar Roldan ser o árbitro da final, porque o Arrascaeta gosta desse tipo de lance. E todo ano tem uns 5 pênaltis. 5, 6, 7 pênaltis todo ano. Aí o cara é craque. Mas eu já te falei que esse tipo de questionamento você tá impossibilitado de falar esse ano. Falar de erro de arbitragem você tá proibido. O Palmeiras erraram a favor do Palmeiras uma vez só. Uma? Duas? Eu lembro duas. Memória curta, aquele pênalti contra o Sport, aquele lá em cima do Veiga foi ridículo. Bom, vamos trazer os resultados para vocês a partir de agora. Boa, a classificação foi, e assim, com alguns resultados que não estavam totalmente no script. A gente tinha possibilidade, mas não estava tudo no script. Vamos lá. No Cícero de Souza Marques, acabou a sina do Bragantino. Será? Ganhou de 2-1 do Corinthians, gol no finalzinho do Isidro Pita. E teve muita reclamação de arbitragem. Outro jogo que teve muito questionamento. Todo mundo reclamando da Edna, falando que ela ficou perdida, que não era pra ter sido expulsa, enfim, né? Um caos total. Eu não, assim, a expulsão acho que é discutível sim. Agora, aquele pênalti que o Corinthians reclama no final, não achei que foi, não. Achei que foram disputa de bola. E aí teve um lance. Foram 4 jogadores caíram, 2 de cada time. Eu acho até que teve. Se ela poderia até ter marcado o pênalti, mas também teria que avaliar a falta de ataque ali no outro contato, porque teve agarrão dos dois lados ali. A expulsão eu acho que é um lance mais discutível, sim. No Barradão, esse jogo importantíssimo, Vitória 1, Internacional 0. Vitória sai da zona de rebaixamento depois de tantas rodadas, né? Sim, puxa o Santos e coloca o Inter cada vez mais na briga. E olha, desses times que estão lá embaixo, depois eu quero trazer essa discussão aqui, mas pra mim o Inter é o que tem jogado pior. Sport e Juventude na Ilha do Retiro, 2-0 pros gaúchos. Juventude também puxou um fôlego, né? Um fôlego, mas tá difícil, né? Um fôlego bem fraquinho. Eu vou ter que esperar um pouco pra meter o pau no Inter, então? Vai. Então espera um pouquinho. Mas o Inter é candidato Candidatíssimo. a título. Candidatíssimo. Foi isso que nós três falamos, hein? Foi. Nós três não, que eu falei. Eu não falei. Eu falei que eu não acreditava que o Inter brigaria por título. Nós vamos buscar lá o... Pode buscar. O VAR. O Botafogo fez 3-0 no Vasco. O Evair e a Janaína apostaram no Botafogo, eu apostei no Vasco, que eu errei aqui ontem. Eu falei que a montanha de russa dinizismo ia funcionar. 3-0 e o segundo tempo foi um atropelo do Botafogo pra cima do Vasco lá no Newton Santos. Na Arena MRV, uma expulsão também, um jogo, muita reclamação contra a arbitragem. Até o Rogério Ceni, que não costuma falar tanto de arbitragem, ontem questionou muito o VAR. Teve a expulsão quando o jogo estava 0-0 equilibrado. Bahia até tinha feito um bom primeiro tempo para aquilo que costuma fazer de partida fora de casa. E depois da expulsão, 3 gols do Galo, 3-0 pro Atlético Mineiro. Na Arena do Grêmio, o Cruzeiro, com gol do ídolo do Evair, Fabrício Bruno, bateu o tricolor gaúcho 1-0. E olha só, tá 2 pontos do Flamengo.
O Cruzeiro tá a 2 pontos do Flamengo. Eu não sei de onde vocês tiram que o Fabrício Bruno é meu ídolo. Eu acho ele um bom jogador, né? É porque só você defende ele. São Paulo 2, Flamengo 2, que é o jogo que nós abrimos aqui falando. O São Paulo saiu na frente, tomou a virada e no segundo tempo, depois da expulsão do Plata, a terceira dele... Em 2 meses. A terceira dele recentemente, o Flamengo toma um empate do São Paulo e o Ferreirinha tá com 8 gols, né? Faltam 2. Faltam só 2. Estou aguardando, estou contando. Ferreirinha, 8 gols. Hoje nós temos Fluminense e Mirassol, 7h30 da noite no Maracanã. Ceará e Fortaleza, 8 da noite no Castelão. Clássico importantíssimo. Ceará, se ganhar, tá praticamente livre. Se perder, corre risco de ficar ali ainda. Principalmente se o Santos vencer seu jogo nessa berlinda, e o Fortaleza precisa vencer desesperadamente para respirar nessa briga contra a queda. E tem Palmeiras e Santos, 9h30 da noite no Allianz Parque. Palmeiras pode abrir 3 pontos do Flamengo e pode se dar ao luxo, se vencer esse, de perder um jogo na rodada, que mesmo que o Flamengo vença, o Palmeiras mantém a liderança. Classificação do Brasileiro hoje, quinta-feira. Palmeiras 65, Flamengo 65. Verdão tem uma vitória a mais, pode abrir 3 pontos e 2 vitórias a mais. Cruzeiro 63. Se o Palmeiras perde, o Cruzeiro, embora tenha um jogo a mais, vai ficar 2 pontos da liderança. Não, tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Não, tem o Palmeiras. Hoje tem 2. Sim. Se o Palmeiras perde. Sim, hoje. Sim. Mas o Palmeiras também pode abrir 4 pontos, né? O Palmeiras pode abrir. Que eu acho que é o que vai acontecer. Na verdade, pode abrir 5, né? 5 pontos pro Cruzeiro. O Mirassol tem 56, joga hoje também. O Bahia 52 em quinto. Esses são os times que se classificariam direto para Libertadores. Botafogo 51 em sexto e o Fluminense 47 também joga hoje o Flusão. São Paulo 45, Vasco 42, estacionou aí nessa pontuação. Poderia estar já até no G7 se tivesse vencido os 2 jogos que fez no Rio de Janeiro. Corinthians 42, o Galo 40, o Galo deu uma respirada. Galo respirou. Chegar na final da Sul-Americana fez bem. Sim. Bragantino 39, deu uma respirada também. O Grêmio 39, perdeu 3 dos últimos 4 jogos. Ceará 38, joga hoje. Inter 36, olha só, o Inter tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. Vitória 34, o Santos, que joga hoje contra o Palmeiras e também tem outro jogo a menos além dessa rodada, que será também diante do Verdão, mas aí na Vila, 33 no Z4. Juventude 29, Fortaleza 28, também além do jogo de hoje tem outro a menos para fazer. O Sport 17, o Sport, se vencer todos os 7 jogos que ele tem, ele chega a 38 pontos. Ou seja, se o Santos vencer hoje e o Sport perder na próxima rodada, o Sport estará matematicamente rebaixado para a segunda divisão, mas mesmo que não esteja matematicamente, aí já foi, né? O Sport, se vencesse todas e todos os outros times perdessem tudo, aí poderia chegar até a 15ª posição só. Esse é a classificação do Campeonato Brasileiro depois dos jogos de ontem, 7 jogos que abriram a 32ª rodada. Bom, vamos começar com Flamengo e São Paulo e Flamengo lá na Vila. São Paulo começou bem, Luciano marcou. Acho que depois o São Paulo lambeu as feridas depois de ser eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil. O time sofreu muito, foram muitos jogos com um futebol ruim e várias derrotas. E parece que lambeu as feridas, venceu na última rodada o Vasco fora e fez um jogo que até poderia ter vencido o Flamengo, que é um dos melhores times junto com Palmeiras e Cruzeiro do Campeonato Brasileiro. Então, Tricolor voltou. E aí no segundo tempo a expulsão do Plata, depois que o Flamengo melhorou, virou o jogo, a expulsão do Plata foi determinante pro resultado também. E aí, quais suas impressões de São Paulo 2, Flamengo 2? E a impressão é que o São Paulo ia bater o jogo, porque começou o jogo já 1-0, mas logo em seguida já teve um pênalti a favor, já empatou, aí já igualou tudo. Pra você não foi pênalti? Não foi pênalti. E acabou que o Flamengo acabou tendo o tempo todo domínio do jogo ali depois que fez o gol, né? Criando mais oportunidades. Porém, depois da expulsão, o São Paulo mereceu. Mas é aquela coisa, né? O treinador que tem aquela
aquele pensamento fixo em 3 zagueiros, mesmo jogando com um homem a mais, ele manteve os 3 zagueiros, e o zagueiro que saía para o jogo era que tinha a bola o tempo todo, era que poderia criar ali na frente, e várias vezes ele chegou ali na frente, até mesmo da grande área para criar. Aí não falta capacidade, né? Falta qualidade para um zagueiro, né? E o Flamengo com um homem a menos, e eles, mesmo assim, ele não desistiu dos seus 3 zagueiros, manteve os 3 zagueiros lá atrás e não tinha qualidade para criar, para poder fazer o empate, que acabou saindo depois, e virar o jogo. Isso aí é também uma coisa que eu não consigo entender, né? Jogar com 3 zagueiros quando você tem um time que é inferior ao adversário, ok. Mas o adversário tá com um jogador a menos, pra que manter 3 zagueiros? Também não consigo entender. E os 3 ficavam, praticamente livres, porque o time do Flamengo vinha até a grande área esperando o contra-ataque. Então sempre tinha 2 sobrando. Desnecessário, né? Poderia muito bem ter colocado mais um homem ali de criação para poder, ou um atacante de área para poder brigar pelas bolas altas, né? O Lucas Moura jogou até bem ontem, né? Entrou bem na partida. Deu bons sinais. É um jogador que ele se identifica muito com aquela camisa, com a camisa do São Paulo, e se entrega muito, né? Uhum. É um jogador que toda vez que vai para campo ele tem as suas credenciado, o cara sabe jogar, porém não foi o suficiente para poder levar o São Paulo à vitória. Marcos Antônio também entrou bem, foi importante nessa... Bem no jogo, bem no jogo. Eu não entendi ele no banco, porque na minha opinião ele é um dos melhores jogadores do São Paulo. Né? Só imagino que seja desgaste. Ou talvez ele quis fortalecer com o Luiz Gustavo e o Bobadilla. No início da partida foi dito que ele estava sendo poupado. Bom, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais desse jogo e dos outros da rodada. É rapidinho. Mata-mata tá de volta e nós seguimos aqui na análise de São Paulo e Flamengo, jogo muito importante na briga pela Libertadores e, claro, também pelo título do Campeonato Brasileiro. São Paulo acabou por ajudar o Palmeiras, de certa forma, também. Bom, o Flamengo tá com uma sina, jogadores expulsos com frequência. A gente teve 2 expulsos contra o Bahia, o Danilo e o Alacian. O Plata foi expulso contra o Estudiantes. O Plata foi expulso contra o Racing. O Plata foi expulso contra o São Paulo. Então, assim, são 6 expulsões nos últimos 13 jogos. Em 5 desses 13, porque contra o Bahia foram 2, o Flamengo jogou com 1 a menos, ou 2 a menos no caso do duelo com o Bahia. E o próprio Felipe Luiz disse que esses erros têm custado pontos importantes no Brasileiro, não só os erros de expulsão, mas os erros em momentos cruciais do jogo, exatos, individuais. Também fez o Flamengo penar para se classificar na Libertadores nas quartas contra o Estudiantes. Na semifinal até foi mais tranquilo, não precisou ir pros pênaltis nem nada. Mas é porque abriu o placar no jogo de ida e segurar é mais fácil do que ter que fazer. Sim, e aí contra o Estudiantes a expulsão do Plata complicou muito o plano de jogo do Flamengo. O erro do Pulgar, o próprio erro do Pulgar ontem, o erro individual no começo do jogo, que com 2 minutos toma um gol, já atrapalha todo um planejamento da partida, né? E aí o Felipe Luiz falou depois da entrevista que não vai fazer uma cobrança pública do Plata, porque a expulsão de ontem especificamente não foi uma agressão, ele errou, acabou por ser um lance duro, mas enfim, não foi algo que ele quis fazer deliberadamente. A expulsão contra o Racing questionável. É só uma dessas 3 que ele realmente pisou na bola. Vamos ouvir o que disse o Felipe Luiz. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro
desses. Ao contrário, tô aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos, o jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos, que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Bom, o Felipe Luiz tem tido esses problemas com o time de jogar com um a menos em momentos cruciais da temporada. Na Libertadores conseguiu se classificar, mas pode ser que uma expulsão na final não seja perdoada. E no Brasileiro isso tem custado pontos, vai. Eu acho que ele foi até coerente ali na sua fala, porque realmente o jogador ele disputa a bola, né? E é lógico, o adversário tirou, tomou um pisão. Poderia ser muito bem interpretado como um lance para cartão amarelo também. Porém, no futebol brasileiro essas coisas acontecem e eu acho que atrapalha muito o time dele. Porém, no jogo de ontem, eu acho que o jogador não fez nada, né? Não fez nada de excessivo para poder tomar aquela expulsão. E não adianta nada também ele vir a público, dar uma bronca no jogador e só tira a confiança deles, né? Vai piorar a situação. Mas o que eu questiono aqui é justamente o Flamengo que tá passando por essas dificuldades no momento decisivo da temporada. O jogo contra o Palmeiras pela Libertadores é um só. Se tem um jogador expulso, se tem um erro ali, num duelo tão igual, isso tende a ser fatal, como os erros do Palmeiras foram fatais no Maracanã, no jogo do Brasileirão. Só que aí no Brasileirão você tem outras rodadas para se recuperar. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que tem tentado fazer essa perseguição ao Palmeiras, tem falhado em momentos cruciais, cometido esses erros e perdido pontos em jogos que tem 1 ou 2 a menos no campeonato. Então, a notícia ruim pro Flamengo na reta decisiva o time tem fraquejado. E são momentos assim que se decide o campeonato e se vê realmente a que ponto quer chegar cada grupo, né? Cada equipe, né? Porque são decisões, todos os jogos são decisões e a penalidade é muito grande, né? Se você errou num jogo como esse aí daqui pra frente, menos mal que o time do Flamengo tem um bom time e o tempo todo é competitivo, porque senão o São Paulo poderia muito bem ter até vencido a partida. Não, esse jogo de ontem ter ficado um empate, eu não acho nada absurdo, sabe? Porque por mais que o São Paulo esteja numa má fase, não esteja apresentando um excelente futebol, ainda assim continua sendo São Paulo, vai buscar força, vai conseguir trazer um pouco de dificuldade para a partida. Eu acho que não deveria ter perdido pontos, no caso ter perdido o jogo contra o Fortaleza, né? Que ali sim não poderia ter errado. Mas é aí que tá a diferença do campeão pro vice. O Palmeiras perdia de 2-0 pro São Paulo. Conseguiu buscar. Foi lá e virou. Pra gente equiparar um jogo com outro, o mesmo adversário, os 2 jogos, o Palmeiras e o Flamengo fora de casa. É claro, teve o erro da arbitragem, mas tem essa... Só que nesse jogo contra o São Paulo, contra o Palmeiras, o São Paulo jogou muito, muito abaixo do que jogou ontem contra o Flamengo, tempo, né? No primeiro tempo o São Paulo jogou porque o próprio treinador errou muito nas substituições, enfim, né? Foi uma sucessão de erros. Tempo, a saída do Marcos Antônio que matou. Teve lá, assim, o erro da arbitragem, mas a maior culpa ali, na minha opinião, foi do Crespo, não foi do árbitro que deu um pênalti questionável ali. Outra coisa também, que eu não sei se você vai falar ou não, é que as 4 últimas partidas do Flamengo e do Palmeiras vão ser no mesmo dia e mesmo horário.
pra não ter ninguém beneficiado. Porque a CBF analisou que todos os jogos o Flamengo jogaria primeiro e o Palmeiras jogaria depois, né? E aí, pra não favorecer ninguém, vão colocar todos os jogos mesmo dia e mesmo horário. Gerou muita reclamação de alguns times, não por igualar os horários, mas as mudanças na tabela, porque ficou uma bagunça. Tem jogo do Palmeiras da 37ª que vai virar 35ª contra o Atlético, virou um bolo, né? Lá pra frente e assim, é o calendário. Pra gente matar esse assunto aqui, São Paulo e Flamengo, o Crespo, treinador de São Paulo, comemorou a melhora do time. Ele lembrou que quando chegou ao Morumbi, a meta era: vamos fazer um brasileiro tranquilo para escapar do rebaixamento. E hoje o cenário é de briga muito mais em cima. Vamos ouvir o Crespo aí depois do jogo contra o Flamengo. Eu fico muito feliz do presente de São Paulo. A gente chegou aqui, se falava de rebaixamento. Hoje falava que estamos lutando para chegar à pré-Libertadores. Muito legal. Muito legal. Então, a construção foi muito grande. No meio, você sabe todas as dificuldades que a gente teve mas confiar neles, confiar nos atletas, porque tem qualidade, só precisam de confiança. Então, aqui sempre, todo dia, estamos falando que se não dá certo um jogo, não sirve, tem que jogar outro, e se 2 consecutivos, já tem que chegar, aquele de Cotia tem que jogar porque é a solução. Não, gente, não é assim. Calma. Esse discurso o Crespo já até usou, e até que faz sentido mesmo, porque o São Paulo chegou a ficar muito perto do Z4 antes dele chegar. E a gente não viu uma luz no fim do túnel, né? Parecia que... E realmente ele teve muitas dificuldades, né? Muita dificuldade, muita gente no departamento médico. Então isso tem que tirar o chapéu e enaltecer um trabalho como esse. Porque ontem jogou, não foi superior ao time que é candidato a ser campeão, mas foi um time que poderia até ter vencido, né? Criou oportunidades e assim, por tudo aquilo que ele passou no campeonato em termos de jogador fora, por causa de departamento médico, a dificuldade dele foi muito grande. Não, e conseguiu engatar uma sequência de vitórias, aí perdeu alguns jogos, empatou outros, venceu também, teve novamente uma sequência de vitórias. Então isso é reflexo do bom trabalho do Crespo, né? Porque, por exemplo, o Zubeldia ficou lá com os mesmos problemas que o Crespo tem hoje e não conseguiu dar uma sequência pro São Paulo. Sim. Gente, falar rapidinho aqui do Cruzeiro, que venceu com gol do Fabrício Bruno ontem. Tá 2 pontos do Flamengo a 2 pontos do Palmeiras. Lógico, tá com um jogo a mais que o Flamengo, 2 a mais que o Palmeiras, que faz um desses duelos hoje à noite com o Santos. Esse Cruzeiro aí não tá morto não, hein? Não. É lógico que ele tem 2 jogos a mais, porém, nesse momento ele tem 2 jogos a mais, porém, é um time que no início da competição a gente achava que ele fosse brigar lá embaixo. E ele surpreendeu, tem surpreendido de maneira positiva e não larga o osso não, né? O tempo todo. Ontem jogo difícil para eles, foram buscar um golzinho lá de cabeça, lá no momento inesperado da partida, e também não pode deixar de enaltecer o futebol do Grêmio, porque o Grêmio realmente melhorou na competição e tem jogadores com qualidade, jogadores com velocidade, buscando fundo, sendo muito criativo lá na frente. Faltou o gol, lógico, porém realmente o Grêmio cresceu na competição, mas o Cruzeiro fez a parte dele, né? Cruzeiro que pega Fluminense, Juventude, Corinthians, Ceará, Botafogo e Santos até o final do Brasileiro. Entre os 3 que brigam pelo título, o Cruzeiro tem a tabela considerada mais fácil, viu? Então, se o Flamengo e o Palmeiras não abrirem o olho, a raposa papa. Seria bem surpreendente, não, porque tá brigando ali junto com os 2 desde o começo, né? Mas aí a gente poderia falar que é falta de efetividade dos outros 2 se o Cruzeiro for campeão? Acho que não. Não. De qualquer um for os 2. Então, os 3 times têm feito um belo campeonato. Não, mesmo porque a gente tá até falando assim positivamente do Cruzeiro, mas se o Palmeiras bater uma partida como hoje contra o Santos, ele faz 31, vai a 31 jogos e abre de novo 5 pontos, entendeu?
E tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então a diferença existe, mas o Cruzeiro tá ali. Vamos pro intervalo, daqui a pouco nós voltamos, vamos falar do outro gaúcho. Esse tá mal. Estamos de volta no Mata-Mata com o Evair. Chegou o momento que o Evair mais queria, que é analisar Vitória e Internacional. Triunfo importantíssimo dos baianos, 1-0, gol do Lucas Alter. Poderia ter sido mais, se o Kaiser fizesse um gol que perdeu na cara, se o Vitória aproveitasse melhor as oportunidades que teve a bola no pé. O Vitória jogou muito melhor que o Inter. Não que tenha sido brilhante a atuação, mas é porque o Inter tem jogado muito mal. O Inter não consegue oferecer nenhum tipo de resistência aos seus adversários fora de casa, e quando precisa atacar é uma dificuldade danada. Toda hora o time procura o Alan Patrick e ele não vai dar conta. Final de temporada tá complicado. E aí o Inter agora tá a 2 pontos do Vitória. Se o Santos ganhar, o Inter estará ao alcance em uma rodada da zona de rebaixamento. Inter, que a gente dizia que seria um dos candidatos a ser campeão aqui, né? Que decepção, foi decepcionante. Até hoje, o tempo todo, é um time muito pragmático, parece sem motivação, sem força para atacar, defende de qualquer maneira. Então, muito abaixo daquilo que a gente esperava o Inter, já que era para estar brigando lá em cima, né? Nós já tínhamos falado sobre isso, e é um time que lá no Sul o pessoal está muito preocupado mesmo, porque a possibilidade de brigar até o último instante para cair é muito grande, e por aquilo que vem apresentando, tem que tomar cuidado aí, porque o Vitória tá na cola. O Vitória, como a gente estava falando aqui ontem, é o time que mais tem demonstrado força de vontade de sair da situação que tá, né? Uhum. E o resultado da partida de ontem demonstra isso. E a gente já tinha falado, né, que não era nada surpreendente se o Vitória batesse o Inter. É porque a gente tem resistência de apontar times com muita tradição, como são Inter e Santos, que tem grandes conquistas, como favoritos ao rebaixamento. Mas pelo que tem estado em campo hoje, o Vitória tem jogado melhor tanto que Santos quanto que Inter. De todos esses aí, desses 3 que estão na briga mais ferrenha contra a queda, o Inter é o pior. O Ceará é um time que reconhece suas limitações e joga. É difícil o Ceará tomar um vareio, muito difícil o Ceará tomar um vareio. Perde jogos? Perde, mas perde lutando, perde oferecendo resistência, num contra-ataque consegue fazer um gol, incomoda o seu adversário. O Inter é um time que não incomoda seu adversário. O Inter é um time que, se não abrir o olho, estará na segunda divisão de novo. A sorte do Inter tem uma tabela que, se ele fizer 3 vitórias em casa, ele tá salvo, e ele tem exatamente 3 jogos em casa pra fazer. Ele pega o Bahia em casa. Jogo difícil. É um jogo difícil, mas o Bahia fora de casa é outra coisa. Por isso o Inter tem chances de vencer o Bahia. Próximo jogo, sábado já. Depois pega o Santos, é um confronto direto em casa. Pode ser. Aí não dá pra saber quem tá sendo mais... Agora você imagina, o Santos pega o Palmeiras, o Flamengo, o Palmeiras, e depois pega o Inter. Antes ainda tem um jogo antes do Inter, mas vocês imaginam o Santos nessa sequência também, que difícil. E aí depois o Inter vai fechar na 38ª rodada em casa com o Bragantino. Fora vai pegar Ceará, Vasco e São Paulo. Mas do jeito que o Inter tem jogado fora, são 3 adversários difíceis, não dá pra contar ponto contra nenhum aí. São times, 2 brigam pela Libertadores, Vasco e São Paulo, e 1 briga ali na faixa que o Inter tá, o Ceará. Então, assim, se o Inter não bater esses 3 jogos em casa, se o Inter perder ponto contra o Bahia já no final de semana, que não é nada impossível. Não é nada impossível. A sorte do Inter é que o Bahia que joga fora não é o Bahia que joga na Fonte Nova, porque se fosse, ia ser extremamente complicado. Ainda assim, o Inter, e até pelo futebol que o Inter vem jogando, não tem sido nada bom.
contra adversários mesmo contra adversários mais tranquilos no Beira-Rio. Mas o trunfo que o Inter tem são esses jogos em casa. Se o Inter tropeça contra o Bahia, contra o Santos ou contra o Bragantino na última rodada e mantém esse futebol fora de casa, cara, o Inter tá com um passaporte meio encaminhado ali pra Série B. A única coisinha ali que talvez possa ajudar o Inter, que a última partida ele pega o Bragantino, né? E o Bragantino pode estar com a sua situação resolvida. Deve estar, né? Já chegou aos já tem 39, né? Então, talvez se ele fizer a parte dele dentro da sua casa, talvez na última partida ele jogue ali mais tranquilo, porque o Bragantino já vai estar livre. Só pra gente analisar os confrontos do Santos e do Vitória, que tem jogado melhor que o Inter, tanto o Santos quanto o Vitória. E pra mim, desses três, o Vitória é o que joga melhor, depois o Santos e depois o Inter. Não sei se melhor ou menos pior, né? Eu acho que no caso é menos pior. O Santos pega o Palmeiras hoje, aí pega o Flamengo fora e pega o Palmeiras de novo em casa. Eu acho que a pior sequência é a do Santos. Muito ruim. E aí depois pega quem? O Mirassol. Pega o Mirassol em casa e visita o Inter. Olha a sequência do Peixe. Um confronto direto com o Inter. E aí depois vai pegar o Sport em casa, é um jogo mais tranquilo, jogo pro Santos fazer 3 pontos de forma mais sossegada. Pega o Juventude fora, que pode já estar rebaixado nessa rodada, na penúltima, e fecha em casa com o Cruzeiro, que sabe-se lá se vai estar na briga pelo título. Libertadores já foi, né? O Cruzeiro já tem pontuação de G5, tá tranquilo em relação a isso. Aí se tiver na briga pelo título, que hoje parece improvável, embora a pontuação seja mais curta, aí pode ser outro jogo também. Eu acho que o Santos está mais ou menos parecido com aquela olho do furacão que nós falávamos do Vasco da Gama, né? Uhum. Que ele conseguiu sobreviver. O Santos, se sobreviver a isso aí, tem chance de se salvar. Porém, olha a dificuldade, porque pegou o Palmeiras dentro da sua casa hoje, o Palmeiras vai bater hoje. É muito difícil o Palmeiras perder pro Santos dentro do Allianz Parque. Lá na Vila Belmiro, tudo bem, pode acontecer um empate, pode tomar uma derrota, mas dentro do Allianz Parque, hoje o Santos vai sofrer. Eu não falo nem perder, né? Até empatar vai ser difícil. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer esse jogo com tranquilidade. Não, e aí depois é o Flamengo, que assim... Que perdeu pro Fortaleza, empatou com o São Paulo. Qual a chance de perder ponto pro Santos de novo? O Flamengo com o Santos não é um clássico estadual como é Palmeiras e Santos. Então você ainda tira o componente da rivalidade. A tendência é que o Flamengo seja ainda mais favorito contra o Santos, sobretudo se o Santos perder pro Palmeiras. E aí vai para um jogo todo esfacelado com o Palmeiras de novo. Só que aí a sorte também é que o Palmeiras vai ter um monte de desfalque, né, da data FIFA. FIFA vai ter muita gente fora. Já tem o Vitor Roque, pode ter Flaco, pode ter o Emiliano Martins, pode ter 7. São 7 jogadores, tanto de Flamengo quanto de... O Gomes é certeza que vai Mas o negócio é que por mais que tenha esse tanto de desfalque, que sejam nomes importantes pro Palmeiras, até mesmo o time reserva do Palmeiras é superior ao time do Santos. E aí depois, igual eu falei, Mirassol, que é um time... É difícil de ganhar do Mirassol. Muito complicado. Mas é na Vila o jogo. E aí culminaria nesse confronto direto com o Inter. Imagina só esses times tropeçando e se enfrentando. Ia ser assim É complicada a situação, tanto de Peixe quanto do... O Vitória, pra gente fechar essa aqui do rebaixamento, essa disputa de rebaixamento, o Vitória vai pegar ainda no campeonato, eu acho que independente de adversário, o Vitória é o time que tem jogado melhor, tem mostrado mais fôlego pra sair. O Vitória pega o Botafogo em casa, dá pra vencer. Embora, assim, o Botafogo tá oscilando muito também, né? Mas o Botafogo é um time forte. Se tiver num dia bom, vence o Vitória. Depois pega o Bragantino fora. Pega o Palmeiras, que é esse jogo que eu falei que foi invertido, que seria lá no final do campeonato, vai ser agora. Pega o Sport, aí tem que somar 3 pontos. Aí contra o Sport, mesmo o jogo sendo no Recife, tem que somar 3 pontos. Depois recebe o Mirassol e fecha em casa também contra o São Paulo. Os 2 últimos jogos do Vitória serão em Salvador. Os jogos mais difíceis são esses Mirassol e... O Mirassol, os mais difíceis eu diria que são Botafogo e Palmeiras, na minha opinião. Eu acho que é Mirassol e Palmeiras.
Mais que o Botafogo? Mais que o Botafogo. Tem 3 jogos difíceis e 3 acessíveis aí, né? Não, e assim, independente se é pra brigar pra não cair ou brigar pelo título, a sequência mais difícil é a do Santos. Também acho. Eu acho que a sequência mais difícil é a do Santos, e o Inter, pelo futebol que tem jogado, a sequência do Inter é até teoricamente mais fácil que a do Vitória, mas pelo futebol que tem jogado... O Inter tem a possibilidade de jogar dentro da sua casa, né? Contra o Santos. E se bater o Santos, abre... E aí se afasta, né? Aí se afasta de vez. Aí coloca o Santos total lá pra brigar com o Vitória. Mas assim, se o Vitória bate o Botafogo e o Bragantino, por exemplo, que são 2 jogos assim que não seria surpresa, o Botafogo é em Salvador o jogo, é no Barradão, e o Bragantino, o Vitória, pelo que tem jogado, consegue fazer um duelo de igual para igual. Se soma 4 pontos, vai a 38 já. E aí vai ter 2 jogos em casa, que poderia, e tem o Sport ainda, né? Porque o Palmeiras você tem que Aí vai voltar mais 5 pontos pra atingir aquela média ali, né? O Palmeiras, o Vitória não tem que contar ponto nesse jogo. Tem que tentar ganhar do Vitória, tirar Quando que é a data do jogo? É dia 19 de novembro. Ah, não, então Logo ainda tá depois longe da Libertadores. É porque se tivesse mais próximo, se fosse o jogo antes da Libertadores, poderia ser que tivesse ali uns jogadores poupados, enfim, né? O Vitória tem, assim, acho que deve estar lá na planilha do Jair, tentar uma vitória contra o Botafogo, um empate contra o Bragantino, aí tem que ganhar do Sport fora, porque o jogo do Palmeiras deve vir uma derrota, ganhar do Mirassol em casa e ganhar do São Paulo, aí seriam 3, 6, 9, 12... 13 pontos com 34 que o time já tem, se salvaria com tranquilidade, 47 nesse cálculo aí, perderia pro Palmeiras tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, mas essa briga pelo rebaixamento que parecia morta, porque os times estavam parados lá, o Inter e o Santos deixaram-na muito emocionante, por conta dos jogos ruins que tem feito. O Atlético Mineiro, acho que agora o Atlético Mineiro já foi, né? Se livrou e o Hulk bateu o recorde lá, 500 né? Chegou a 500 gols. E foi com a bola rolando. E parece que começou jogando, né? Um atributo a mais pra ele, porque parecia que ele ia ficar no banco e tal. De repente o cara foi lá, tirou forças e aí chega a 500 gols. O Galo mais uma vitória aí já tá... Eu acho que o fato deles terem chegado na final tirou o peso das costas deles, né? Então facilita no Campeonato Brasileiro. Vamos para mais um intervalo, último. Daqui a pouco a gente fala do clássico, Botafogo e Vasco, e de Corinthians também. O intervalo é rápido. Estamos de volta com o Mata-Mata. Botafogo e Vasco ontem. Eu queimei a minha língua porque eu disse que eu achava o Vasco favorito e na verdade foi um vareio de bola do Glorioso no estádio Newton Santos. Mais uma vez um público abaixo do que era esperado. O Botafogo não fez um grande primeiro tempo, mas num gol de pênalti do Alex Telles abriu o placar. Agora no segundo tempo o Botafogo fez mais 2, poderia ter feito mais. Esse jogo poderia ter sido uma grande goleada pro Fogão. O Arthur fez o segundo. Até no momento desse segundo gol eu achei assim, antes de ver o replay, antes do VAR traçar as linhas, pra mim o Arthur estava impedido, mas aí o VAR traçou as linhas, estava em posição legal. E o David Ricardo fez 3-0. O Vasco não fez nada no jogo. Nada. Que era de se esperar, mais ou menos, né? Porque o Vasco tem isso, né? Ele gosta de um balanço. Lá em cima, embaixo, lá em cima, embaixo. Montanha-russa, eu falei. E é um time, assim, que, levando em consideração tudo aquilo que passou no campeonato, tudo aquilo que SAF, que tem SAF, não tem, briga na justiça e tal. Gato na conta de energia. Não, você tá falando do... do Botafogo. Do Vasco. Tô falando do Vasco. Você tá pensando no Corinthians? Não, tô pensando no Botafogo aqui, que também tá com problema com a SAF. E aí acabou que eu acho que tá fazendo um excelente
um excelente campeonato, levando em consideração tudo aquilo e a capacidade que tinha o elenco do Vasco. Não, e também a forma que começou o Campeonato Brasileiro e a forma que tá hoje, a gente pode considerar que o Vasco deu uma reviravolta muito grande, né? Porque quem viu o Vasco lá no primeiro turno não acreditava que estaria nessa situação hoje. O que há de sentir é que poderia dar um passo a mais, né? Poderia brigar lá em cima, né? Mas nos momentos mais importantes tem deixado a desejar. Aí o time encontra suas limitações. Mostra suas limitações, não tem jeito. Não dá pra dizer que é um time, como o Pedrinho disse lá no início do campeonato, que era top 8, tá? Não, mas a gente tem que reiterar aqui que ele falou isso antes das contratações, né? E quando tava lá e ele disse que era top 8, não era top 8. O que o Fernando Diniz fez com o Vasco é louvável, porque na minha avaliação, o Vasco ia chegar nessa etapa do campeonato, lá nessa situação que estão Santos e Inter. Eu também imaginei que fosse assim, tá brigando ali com aquele sofrimento. Mas por isso que eu digo, eu acho que faz um bom trabalho o Vasco. Eu acho que assim, pra esse ano é isso. Aí você vai se reestruturar, ano que vem você não continua brigando por título, o Vasco não vai brigar por, falo brasileiro, né, tá na briga pelo título da Copa do Brasil, mas não vai brigar por título ano que vem ainda, mas se reestrutura, pensa, tem uma torcida gigantesca, uma camisa enorme, se reestrutura, se organiza e em breve o Vasco tá de volta à briga por grandes coisas, por grandes títulos, como é normal de sua história, né? Apesar de nos últimos anos ter frequentado muito mais a parte baixa da tabela e a Série B do que as... Uma situação interessante, talvez, que seria pro Vasco é que um time como esse, que sabe que não vai brigar por título, talvez possa brigar por Libertadores, talvez tentar revelar jogador, né? Tentar colocar um jovem na vitrine, ou para o ano que vem, ou até mesmo para ser vendido, né? São situações assim que poderia ajudar no lado financeiro do Vasco. Lógico, o Vasco revela o centroavante, é um bom jogador, né? Porém, eu acho que é muito pouco. Acho que mais jovens poderiam estar nessa campanha que o Vasco tem feito agora, porque o Vasco não vai cair e que pode brigar talvez um pouquinho a mais. Seria interessante poder ter essa perspectiva. O Vasco é tão azarado também, né? Que nem a SAF deu certo. Que eu não sei o que acontece lá naquele lugar. Enfim, você falou da revelação, eu só consigo pensar que Flamengo e Palmeiras hoje eles não deixam ninguém revelar mais. Só eles que revelam, porque... Poder aquisitivo grande, né? É muito grande. Você vê, o time que mais vende jogador é um time de Goiás, é um time de Anápolis, que né? não disputa nem a Série D. Lógico, a gente leva em consideração que ele mais vende, né, níveis diferentes, porém uma hora ou outra um escapa. Antes era só São Paulo que revelava, antes era só Santos que revelava, de repente agora aparece o Palmeiras, tudo depende, né? E tem muita gente acreditando na SAF que possa fazer isso. Então, o Brasil é muito bem, tem muita gente, precisa achar os caras certos, né? Só para citar um exemplo, do Alan, que foi o grande nome da vitória contra a LDU. Ele foi revelado pelo Figueirense. Na verdade, não revelado. Ele surgiu no Figueirense. Aí o Palmeiras tem um poder de captação muito grande. Foi lá, enquanto ele ainda estava na base, acho que 16 anos, e recrutou o Alan. E aí ele acabou sendo revelado, de fato, pelo Palmeiras. Muito embora... ontem, vou dar um exemplo. O Raikkonen, jogador do Inter, que tem entrado sempre no segundo tempo, foi revelado pelo Goiás. Surgiu no Goiás, não foi revelado porque não concluiu a base, né? O outro do Goiás tá no Palmeiras agora, eu esqueci o nome dele agora de cabeça, mas é outro jogador que é muito promissor, que o Palmeiras veio no sub-20 do Goiás, foi lá buscou, que é um jogador que tem tudo pra ser um cara que joga Série A em bom nível e tal. Então tem funcionado assim a base no Brasil. Porque hoje em dia depende muito do empresário do jogador, né? Sim. Aquilo que o time quer investir, e o Palmeiras tem essa possibilidade, né? De poder investir nisso, né? Então faz aqueles acordos lá com o empresário, né? E acaba tendo bastante opções, né? O que falta às vezes a alguns times é um olho bom,
que seria ir também atrás desses jogadores e ver realmente se vale a pena investir. Rapidinho, só lembrei o nome dele, que é Alejandro. A questão do olho bom, a gente consegue ver a quantidade de jogadores bons que o São Paulo dispensou e que foi revelado por outros clubes, saiu, estourou e deu retorno financeiro. O São Paulo que revelava todo mundo, né? Como vai de São Paulo, Santos. O Guarani, pra você ter uma ideia, na minha época tinha 13 times fazendo peneira lá no Guarani, então era muito comum. Hoje em dia não existe mais tanta essa procura, porque os meninos têm capacidade, o empresário já vai lá e já vai, não, você vem cá, eu vou te levar para tal lugar. Exatamente, e é assim que tem funcionado na base. Não tem mais, nem a base é dos próprios clubes hoje, só os poderosos que conseguem ter a base fortalecida. Bom, Bragantino e Corinthians. Ontem a arbitragem muito questionada, mas o Bragantino venceu, vitória importante. O Corinthians teve um freio ali naquela arrancada, se tivesse vencido não passaria o São Paulo, provavelmente, pelo saldo de gols, mas ficaria ali na briga pela Libertadores via Brasileirão. Corinthians também às vezes encontra suas limitações. Ontem reclamou muito do jogo, da arbitragem, mas independente de arbitragem, mais uma vez, não foi um dos melhores jogos do Timão. Jogou abaixo do que pode, e o Bragantino aproveitou, né? Dentro da sua casa, joga um futebol excepcional, né? E é aquele time que deu a oportunidade ao Wagner Mancini, vai salvar o Bragantino, ganhou um upgrade ali. Bom, antes da gente encerrar aqui, um outro assunto que eu quero trazer tem ganhado as manchetes. O Corinthians nem sempre é destaque pelo futebol, né, em campo. Essa semana foi publicado uma ata do Conselho do Corinthians, em que o presidente Osmar Stabile diz que pediu ao Memphis Depay para que ele deixasse a cobertura do hotel Rosewood em São Paulo, que é considerado o 24º melhor do mundo, e no Brasil ele está atrás apenas do Copacabana Palace. Em São Paulo ele é o maior. As diárias lá vão de 4 mil a 30 mil reais no hotel, não na cobertura. Por mês, isso custa ao Corinthians, para que o Memphis viva na cobertura do Rosewood São Paulo, 250 mil reais, para um time que está, todo mundo sabe, numa crise financeira daquelas. O Stabile, depois disso, veio a público e disse que, na verdade, o jogador que se dispôs a sair, não foi ele que pediu não, mas na ata do conselho tá que ele pediu para que o jogador deixasse. Inclusive, depois saiu informação até que o Depay recusou casas no Alphaville e tudo, por causa da distância do condomínio, que fica ali na região de Barueri, né, para o CT Joaquim Grava, que fica em Guarulhos. Então ele quis morar no Rosewood, não só pelo luxo, mas também pela proximidade do CT do Corinthians. Esse edifício ele tem várias comodidades que, na verdade, são mordomias, eu diria. O que ele oferece? Um chefe exclusivo, um gerente de relacionamento exclusivo, uma TV com tela de 136 polegadas. Acho que essa TV nem tem muito à venda no mercado tradicional, né? De 136. Geralmente eu já vi de 101, alguma coisa assim. Eu nunca vi nenhuma dessas, viu? Também nunca nem vi. Já dizia o Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, nem ouvi, nunca vi, nem comi, só ouço falar. Ele tem carro blindado. A suíte oferece carro. Tudo por conta do Corinthians? Tudo por conta do Corinthians. Motorista 24 horas, um violão exclusivo, agente de segurança, alimentos e bebidas inclusos. Desculpa, volta aí. Violão exclusivo? Violão exclusivo. O que é isso? Ele tem um violão só pra quem tá ali na suíte. Ah, meu Deus do céu. Alimentos e bebidas inclusos com vinhos, champanhes e destilados selecionados, serviço de engraxate. Faz parte da diária isso tudo? Tudo. Ou ele tem que pagar também? Não, faz parte da diária lá. Mas por esse valor que paga, né?
Serviço. A mão engraxate não precisa, vai. Violão. E o violão? Roupa de cama exclusiva italiana Trousseau. Travesseiros antialérgicos e de penas. Meu Deus do céu. Cafeteria Hiper Expresso Anniversary 1935. Seleção de chás finos da Manfred. Produtos de higiene pessoal veganos Votary. Roupões macios Plo. Kit pessoal de mixologia. Não, para, pelo amor é de esse Deus. kit de mixologia? Vou Não, deixa e serviço para animais. Deixa eu fazer uma consideração. Agora você imagina aquele torcedor do Corinthians que entrou na vaquinha e colaborou com R$100. O que você acha que ele tá pensando numa hora dessa, né? Deve ter dado uma dor no coração dele, mas, gente, não tem necessidade. Gente, o pior... Não, o tempo do bloco acabou, mas o pior não é ele ter todas essas mordomias. O tem que pegar é quem fez um contrato desse e pôr de castigo, pra não falar outra coisa. Que se ele não topasse outras condições, que não viesse, né? Sim, e fora o salário, fora da realidade do Corinthians, enfim, né? Mixologia é você ter a arte e ciência de criar coquetéis, a mistura de bebidas. Meu Deus do céu. Evair, tchau pra você, até mais. Não, depois dessa, tchau. Vamos sair de férias, pelo amor de Deus. Janaína, tchau. Eu só volto amanhã se eu tivesse as regalias. Tchau. Gente, obrigado pela companhia. O máximo que você vai ter vai ser um pão de queijo da padaria aqui mais próximo, viu? Obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã nós voltamos. Tchau.